Bom dia, bom dia. Sexta-feira, dia 21 de agosto. Vamos iniciar mais uma live do Empresários Amigos com algumas dicas para que a gente possa ter uma gestão mais tranquila, uma gestão mais criativa. Eu me chamo Fábio Teles, sou o diretor da Dale Carnegie e somos especialistas em ampliar poderes dos líderes para serem mais estratégicos, mais comunicativos, conseguir mais engajamento, consequentemente ter melhor produtividade, mais vendas. Que legal, o pessoal já está chegando aqui. Hoje a gente vai ter a participação especial de Henrique Knert, especialista em recuperação tributária. Will, que legal! Bom dia, Will. Bem-vindo. Que bom ter você aí com a gente. Henrique Knert. Bom dia, tudo bom, Fábio? Como é que Tudo você bem tá? aí? Tudo certo? Tudo certo. Olha aí, que maravilha. Para mais essa jornada, né? Mais uma sessão de dicas. Isso, é verdade. Que legal. Henrique, eu falei um pouquinho de você, Ah, mas penso que é legal você se apresentar porque com toda a propriedade, né? tá. Eu me chamo Henrique Kinert. Profissionalmente, eu atuo na área comercial há aproximadamente 25 anos e nos últimos anos eu tenho me dedicado a ajudar as empresas, principalmente a melhorar o caixa, melhorar as questões financeiras da empresa através de redução de custos tributários. É isso que eu tenho me dedicado já nos últimos anos, de uma forma muito contundente, reduzir os custos tributários das empresas que tem um impacto muito significativo no resultado operacional de cada uma delas. É isso que eu Legal, tenho feito. que legal. E quando fala de dinheiro, é Ah, algo que atrai muito empresários, né? No sentido de como eu faço para progredir e estar melhor com esse meu caixa. Exatamente. Assim, eu escuto de muitos empresários, de muitos clientes, que a questão lucratividade, a questão de dinheiro, de caixa saudável, ela é muito relevante e alguns acabam não sabendo exatamente o que fazer ou então deixando algumas oportunidades que estão à mão sem serem aproveitadas e que poderiam realmente ter uma ajuda substancial nesse sentido. É. O desafio é eu saber o caminho. Qual é o principal caminho? O que a gente precisa fazer, né? Então, eu percebo também, pelas minhas andanças, já em Dale Carnegie já são mais de 10 anos que eu faço Ah, parte dessa instituição. E às vezes quando a gente fala assim em ter um melhor resultado, uma melhor lucratividade, resultado de produtividade, equipes mais envolvidas, mais engajadas, às vezes eles dizem assim, cara, qual é o coelho da cartola? Não existe mágica para isso tudo. Existe consciência. E é a partir do momento que a gente começa a estar mais consciente e, e perceber de fato como a gente está fazendo para ter o resultado que a gente tem, é igual um raio-x. A gente começa a ficar consciente do que está acontecendo por dentro. E a partir daí que se pode remediar e fazer algo mais, né? Ou mesmo tratar essa situação para poder evoluir e estar mais saudável. Assim, acredito que é a mesma coisa com você, né? As pessoas, é, a maioria dos empresários não sabem muito bem o que estão pagando. você tocou no ponto, você falou em raio-x diagnóstico. Isso tem muito a ver com o trabalho de assessoria tributária, por exemplo. Uma assessoria tributária, ela pode contribuir com os resultados de uma empresa a partir do momento em que é detectado num raio-x, num diagnóstico, que a eficiência tributária não foi alcançada. Então, assim, eu imagino que qual o empresário que não gostaria de ter uma eficiência tributária na sua empresa? O que isso quer dizer? Significa estar de acordo
com todas as legislações tributárias, prestar conta com os entes federativos e, ao mesmo tempo, conseguir pagar a menor carga tributária possível. Tudo que seja legal, mas que seja possível. Esse seria, digamos assim, o ponto ótimo onde muitas empresas querem alcançar. E para que isso aconteça, é muito importante você ter um diagnóstico de onde você está partindo e onde você deseja alcançar. É. Se não houver esse diagnóstico, não vai ter o efeito que ele mesmo quer, que é ter algo diferente. Eu percebo nessas minhas andanças também que muitos querem estar diferente, estar numa nova posição, ter melhores resultados, porém não estão dispostos a fazer o que é preciso. Têm um grande desejo, sofrem por algum tipo de resultado que estão vivenciando, porém não conseguem abrir mão daquilo que estão fazendo. E aí acabam se envolvendo tanto na rotina que não sabe nem a hora que começa, a hora que termina. É sempre uma loucura a vida de muitos empresários, né? E aí acaba, como você falou, se não fizer esse diagnóstico, não tem como perceber realmente se está indo bem, se está não indo tão bem, ou até mesmo se existe a possibilidade dessa recuperação, como no seu caso, essa recuperação tributária. Então, o querer e o ter, existe algo no meio aí que é a atitude. Então, quando eu tenho uma atitude um pouco mais assertiva em direção daquilo que eu busco, aí o resultado começa a aparecer. Eu posso falhar várias vezes, assim como o Thomas Edison, que, segundo alguns lugares fala, né, que ele tentou mais de 1000 vezes para fabricar a lâmpada, mas ele tinha a atitude em querer fazer e sabia seu propósito. Errou 999, mas ele sabia que o que ele queria e também aprendeu que 999 vezes daquelas situações não é o certo para poder chegar e atingir esse melhor resultado. Henrique, mas qual é a situação assim que você encontra nas empresas quando você vai oferecer o trabalho, mostrar, começa a fazer análise? Como é que é o raio-x assim, da tua visão? Tá, Fábio, é assim, a questão tributária, ela diferente de outras questões, ela tem um elemento crucial e que está a favor da empresa. E aí eu vou te citar. Vamos imaginar uma empresa que vende seus produtos através da internet e no e-commerce. Vamos imaginar que essa empresa tem problemas de logística. Tá? Ela não tem eficiência logística. Entrega seus produtos quando vende, mas entrega com atraso e aí vai deixando o cliente insatisfeito até o ponto que o cliente fala, eu não compro mais dessa empresa. Então, um problema de logística, uma ineficiência logística faz a empresa perder 1, 2, 3, 4, tantos clientes. Depois que a empresa consegue resolver a eficiência logística, mas ela não consegue recuperar ou dificilmente vai conseguir recuperar aqueles clientes que ela já perdeu. O que ela perdeu foi fruto da ineficiência. Vou trazer agora um outro caso. Imagina uma empresa que tem uma equipe de vendedores e um vendedor resolve ir embora, vai buscar uma outra oportunidade. E ela precisa repor aquele vendedor. E a sua equipe, o seu departamento de recursos humanos, vamos imaginar que ela demora 3, 4, 5 meses para conseguir contratar um novo vendedor. Eu vejo empresas que em menos de 3, 4 semanas já tem um vendedor até já treinado. E vamos imaginar que essa empresa demorou 4 meses. São 4 meses de ausência de um vendedor em alguma área de vendas. Isso tem um custo? Obviamente. Eu trouxe esses dois casos para mostrar como a falta de eficiência em alguns departamentos pode causar dificuldades na empresa. E agora eu faço um paralelo com a área tributária. Uma empresa que não alcança sua eficiência tributária, ela terá problemas financeiros? Certamente sim, porque significa que ela está pagando mais impostos do que ela poderia pagar. Se você pode pagar, digamos, 80, por que você vai pagar 100?
Então, só que no caso do trabalho de recuperação tributária, quando a gente observa uma ineficiência tributária, existe esse elemento diferente dos demais. Aquela ineficiência, ela pode ser recuperada. Imagina você, uma empresa passa os últimos 5 anos, os últimos 60 meses, todos os meses pagando seus impostos além do que ela deveria. Isso vai corroendo, vai comprometendo o caixa, a lucratividade, até que chega um momento que ela desperta para isso e ela consegue, pelo menos os últimos 60 meses, pegar aqueles valores de volta. E é diferente em outras situações, como a situação do RH, como a situação da logística que eu te comentei. Uhum. E Henrique, é comum acontecer dessa recuperação tributária? Fábio, é muito comum. É muito comum. O meu dia a dia mostra que isso acontece com uma frequência maior do que os empresários conseguem supor. Demais. Assim, eu costumo falar que a maioria das empresas, de uma forma ou de outra, acaba pagando mais impostos do que ela deve. E existem Uhum. alguns fatores que corroboram para isso. Primeiro, é a dificuldade de entender e interpretar a legislação tributária brasileira. É muito difícil, complexo. E a segunda é também a complexidade para se manter atualizado. Como que o empresário vai conseguir se manter atualizado com toda essa carga tributária e leis se a cada dia existe uma estatística que mostra que cerca de 46 novas normas tributárias são publicadas a cada dia? Muito difícil. O empresário já tem uma vida tão atribulada e ainda dá conta de se atualizar todos os dias da legislação tributária. Então é por isso, esses dois fatores combinados é que geram a atmosfera ideal para que se pague mais do que se deve. Henrique, Isso é o mas que eu eu tenho, encontro todos os dias. né? Mas eu tenho a minha contabilidade. Eles devem ser responsáveis por isso. Você deve ter ouvido isso já. Algumas, Sim, quando se bate na sim. porta das pessoas. E aí? Olha só, eu escuto. Inclusive, desculpa te interromper aí, temos Ah, dois amigos aqui, a Ivone e o Will, que inclusive são no escritório de contabilidade. Um abraço para vocês. E Flávio está com a gente também. Um abraço, Flávio, do que Recife legal. Office. É assim, o trabalho da recuperação tributária, da revisão tributária dos últimos 60 meses, ele é um trabalho que ele depende da colaboração da contabilidade das empresas. Hoje, boa parte das empresas tem a sua contabilidade terceirizada. Isso, de maneira alguma, isso é um empecilho, muito pelo contrário. O que acontece é que existem assessorias tributárias que estão absolutamente dedicadas a encontrar as oportunidades mais novas, mais recentes que a lei permite e faculta, independente do trabalho da contabilidade. Hoje eu vejo escritórios de contabilidade que atendem 50, 100 empresas, cada uma de um porte diferente, de um segmento diferente. Isso se torna muito complexo. Então, eu tive no mês passado me reunindo com a empresa aqui em Pernambuco e escutei da própria sócia da empresa. 4 olhos veem melhor do que dois. E de uma forma muito simplista, é bem assim. Se você é empresário, se você já tem uma contabilidade do seu lado, por que não? Por que não fazer um double check, um cheque duplo e fazer uma nova verificação? Vai que você descobre que existem oportunidades que ainda são desconhecidas. E isso acontece. Eu estou falando isso, mas isso é o que de fato acontece, Fábio. A maioria das empresas. Então, assim, eu não vejo, sinceramente, eu não vejo nos dias de hoje um motivo para que o empresário resista a pelo menos tentar descobrir, fazer um diagnóstico, fazer um raio-x na sua empresa e saber como anda a sua eficiência tributária. Podemos comparar, então, Henrique, o teu trabalho com o especialista médico. Às vezes nós vamos para que é um especialista, talvez um clínico geral, e logo, com o apoio de um especialista, a necessidade daquele cliente vai estar melhor resolvida.
e Sim, vai ser contributivo para todas as partes. Seja para o claro. contador que já está, seja para o cliente, que é o empresário, assim para poder ter melhores resultados, né? É Nessa bem, é linha de raciocínio, né? É bem assim, Fábio. E eu lembro agora que você há pouco estava falando de atitude de como a atitude do empresário ela é fundamental para o atingimento de bons resultados. Ou então a falta de atitude é condição, às vezes, para não se atingir aqueles resultados que se almeja. Vou te contar alguns casos que eu vejo todos os dias com alguns clientes que nós temos aqui em Pernambuco. Você consegue acreditar que por falta de atitude, por falta de decisão, olha só, por falta de decisão, eu vejo alguns empresários que estão passando por dificuldades financeiras muito em virtude desses últimos 5 meses de pandemia. Eles fizeram conosco um trabalho de revisão, foram identificados créditos tributários que podem ser utilizados, que podem amenizar a situação dramática do caixa, e esses empresários não conseguem decidir que querem utilizar, não conseguem tomar uma decisão e sofrem, têm o remédio e não tomam desse remédio. É muito difícil essa questão de pessoas, de Meio que atitude. gostam de sofrer, quase assim. É, é verdade, isso é difícil imaginar, mas isso acontece porque é real. Eu vejo isso. É, ó, olha só o que o Flávio colocou. Isso é do ser humano, pois sempre vi isso nas empresas, inclusive em grandes empresas, porque está relacionado com o comportamento. Qual é o comportamento das pessoas que estão à frente desse capitão desse navio? Porque esse navio, que é a empresa, ele está indo para uma direção. Essa direção quem está tomando é o capitão, é o cara que olha para fora, que deveria ter uma percepção de onde quero chegar, com a direção na mão. Em que momento eu faço uma curva para a direita, em que momento eu faço uma curva para a esquerda, qual é a velocidade que eu devo dar para os motores para isso acontecer. Então, quando o empresário ele não tem noção nem daquilo que ele faz com clareza, ele acaba não tendo as melhores decisões. Ontem eu estava com uma empresária aqui de Recife e minha pergunta foi: qual é a tua função? Por que tua função Ah, existe? E a resposta é: olha, Fábio, se eu não estiver na empresa não funciona, não dá certo. Aí eu perguntei: tá, mas se eu entendi que você faz muita coisa, e você faz tudo, inclusive se você está, produz, se você não está, você não consegue produzir. Dentro de uma escala hierárquica, aonde é que você se posiciona? Se você fosse contratar alguém para ficar no teu lugar, como é que seria esse anúncio no jornal para contratar essa pessoa? Então ela falou assim: ah, essa pessoa vai ter que fazer tudo, porque eu faço tudo. Ok, legal. Então, eu posso dizer que você hoje é a diretor da empresa? Sim, sou o diretor da empresa. A reação mostra que o cargo ou a função é algo até mesmo de status. sim. Eu sou o diretor da empresa. Ok, Ah, você exerce a função de diretor da empresa? Qual é a função de um diretor? Qual é a função do técnico? Isso se confunde demais, e por isso que tomadas de decisão, essas como você falou, inteligentes, acabam não acontecendo. Porque quando não está claro isso, que eu sou o diretor, então eu também tenho que fazer papel de diretor e função de diretor, eu acabo apagando incêndio e fazendo as coisas do dia a dia que não são estratégicas, são operacionais. E questões operacionais tomam tempo, normalmente são mais desgastantes e elas não são lucrativas. Por não ser lucrativa, o empresário acaba trabalhando mais, fazendo mais braçal e não tem um efeito. Então, isso que você fala, Henrique, das pessoas terem oportunidade de recuperar, inclusive como no seu caso, ver dinheiro no caixa e algo talvez rápido, é rápido isso que acontece, né? Esse muito, retorno. muito rápido. É muito rápido. Em É cerca de questão de quanto tempo. 60 dias, se houver oportunidade, o empresário já começa
a usufruir daquele benefício. Eu considero 60 dias um tempo muito razoável em situações de dificuldade. E aí, como você está falando, ele tem a oportunidade e não consegue tomar decisão porque ocupa o seu dia com tarefas menos estratégicas. E aí foi outra pergunta. Quanto tempo do seu, fracionando esse teu tempo aí, qual é a porcentagem que você fica no comando sendo estratégico e qual é o tempo que você fica sendo operacional? Aí a resposta, e daí é legal que todo mundo começa a pensar, né? Aí vem Ah, algumas respostas assim, eu acredito que eu fico 70% do tempo sendo sendo operacional e 30% estratégico. E eu vou mais além. Aí eu perguntar, mas esse tempo que você fica sendo estratégico, o que é que você faz? Não, eu fico controlando aqui as contas a pagar, o caixa, eu vejo o que precisa comprar, o que precisa fazer. Ou seja, confunde questões administrativas em ações de fato, planejamento estratégico. E aí começa a tornar mais claro, as pessoas dizem, eu acho que eu não sou o diretor da minha empresa. Eu apenas estou como diretor. É diferente, né? E não usa isso tudo. Então, que efeito tem isso? Além dessa questão tributária, aí vem falta de tempo, por não usar esse lado mais estratégico, não começa a olhar o mercado, a necessidade do mercado e associar com o que eu tenho no meu negócio. De que maneira eu posso atender o mercado para então ser mais produtivo e as pessoas buscarem mais aquilo que eu ofereço. E só que se tem tanto na produção que não consegue pensar. Aí vem dificuldades, aí a equipe não está tão produtiva também, aí tem dificuldade com a equipe. Ou seja, quando o empresário não sabe, não está claro qual é a função e o papel dele dentro do negócio, o negócio tem uma grande probabilidade de não dar certo. Mas existem algumas camuflagens aí que permite o empresário às vezes se sentir até confortável da maneira como ele está. Uma delas é a situação do caixa favorável. Quando o caixa está favorável, talvez, Henrique, tu já tenha até ouvido falar disso, que a gente não sente, a gente está na felicidade. E a felicidade, muitas vezes, ela é burra, porque não me permite ver alguns erros. Que está bom por enquanto, está sobrando, porém não consegue perceber aqueles escapes que tem e que às vezes é muito grande esse escape e que começa a perceber uma dor maior quando o caixa começa a baixar. Ou seja, a liderança ela não é mensurada por algumas outras ações, não tem outras métricas. A única mensuração da empresa e do diretor é o caixa. Aí apenas uma percepção, porque eu vejo o caixa positivo, aí eu estou bem. Começo a ver o caixa negativo e começo a ficar mal, começo a ficar meio estressado, turbulento, aí as decisões começam a ficar cada vez mais difíceis e não ter melhor resultado. Então, tudo que se fala, quando fala sobre atitude, primeiro vem algo antes, que tem a ver com a coragem do empresário ou de nós todos de perceber aquilo que nós estamos fazendo. Já sou bom no que faço? Ótimo. É possível ajustar mais? Sim. Então, como eu posso fazer? Primeiro passo, fazer um diagnóstico. E de você mesmo, ter essa coragem aí de ir para a sala de raio-x da liderança e entender como eu estou sendo visto, de que maneira, qual o resultado que eu estou obtendo, para a partir daí criar então maneiras de evoluir, treinar, aperfeiçoar habilidades, buscar ajuda assim como você está oferecendo, Henrique, e a partir daí fazer algo acontecer, não é? Eu vejo isso de forma muito verdadeira, o que você acabou de comentar. A situação do caixa ser o gatilho para algumas iniciativas, quando na realidade não deveria ser gatilho. Se você vê empresas que têm cultura de alta performance, elas estão buscando melhoria, mesmo estando num patamar já ótimo, operacional, financeiro, mercadológico, mesmo assim elas estão sempre buscando melhorar. Se eu tenho
nível de serviço de 98%, eu vou buscar agora 99%, no mês que vem eu vou tentar os 100%, sempre buscando melhorar. Por outro lado, a gente também tem empresas que não vivem essa cultura da alta performance, então acha que o caixa favorável, o caixa saudável é suficiente para o negócio. Só que Exato. aí chega uma situação externa que ninguém espera, que ninguém imagina, suga o caixa em 3, 4 meses e põe alguns empresários em desespero. O que que eu vou... E aí sai correndo, o que que eu posso fazer para amanhã? O que que eu posso fazer para conseguir reverter a situação tão deficitária do meu caixa? E aí toma às vezes a decisão menos acertada, ou então não consegue ter fôlego para passar por isso. E aí, nesse momento, às vezes ele percebe que ele não vinha então trabalhando as questões estratégicas, ele simplesmente era um fazedor de tarefas. Ele fazia as tarefas básicas e o caixa Isso. estava ao seu lado e tudo ia dando certo até o momento que dá um freio de arrumação para tudo, para de É. vender, para de entrar recurso no caixa e aí o drama se inicia. Né? Ó, um abraço para o Elcio Santana, que está com a gente também. Grande Elcio. É interessante verificar essa situação na prática também. Eu tive alguns exemplos, vários exemplos, e um deles, mas antes ainda do exemplo, a cultura, ou esse Ah, diagnóstico para ter uma cultura de evolução. Muitos empresários, quando às vezes eu vou até as empresas e a gente identifica que é importante treinar, é importante sim. criar novas habilidades, é importante a gente saber esse caminho do sucesso, deixar mais claro isso. Aham. E aí o empresário fala assim: Ah, Fábio, mas é que você fala isso porque você atende grandes empresas e eles têm condições, inclusive, de pagar um treinamento ou fazer treinamento, eles têm mais tempo para fazer as coisas acontecerem. Veja que a cultura de evolução, como você falou, está muito empregado, claro, nas empresas maiores, mas empresas menores não conseguem ter, muitas vezes, né, não são todas, mas essa percepção de que é preciso ela se treinar para poder evoluir. Exemplo, teve uma arquiteta aqui de Recife que ela tem o seu escritório lá e estava sem produzir, fechar novos contratos. A média de novos contratos dela estava muito baixa. Conseguia fechar Sim. dois por mês, quando muito. E isso era a produtividade baixa, suas despesas eram altas, enfim. E aí, inclusive, essa condição de desafio, de pressão, faz com que o empresário também baixe o entusiasmo. Às vezes ele coloca muita energia durante um período grande, não tem o melhor resultado e ele acaba não tendo nem força para buscar algo mais. E acaba meio que se desistindo dele mesmo. Aí começamos a treinar. Primeiro, trazendo essa percepção, esse raio-x, e logo após esse raio-x feito, a gente já fez um objetivo. Falei, qual é um objetivo que você gostaria de alcançar se você estivesse melhor? Se você tivesse a capacidade, ou ampliasse a tua capacidade de negociar com os teus clientes, de você conseguir fazer com as pessoas que estão próximas de você fossem mais produtivas, mais engajadas, que tipo de resultado você acredita que teria? Ela falou, Fábio, isso é um sonho, mas é óbvio. Provavelmente eu vou fechar mais contrato e vou ser mais produtivo. É, legal. Então, quanto você quer em 3 meses? Ela até jogou um número um pouco meio que duvidando, assim, olha, a minha média está aqui, eu estou fazendo o meu máximo, eu estou fechando 2 clientes no máximo por mês, eu preciso de 5 clientes no mês. Tipo assim, dizendo, tu tá querendo dar Sim. para mim um segredo aí Ah, eu falei, ótimo, então se tu vê essa possibilidade, vamos trabalhar para isso. E em semanas, em 5 semanas, ela já levou 3 novos contratos, em 5 semanas. Em 12 semanas que nós trabalhamos de tempo total, ela levou 9 novos contratos. Isso que ainda ela estava com alguns grandes lá engatilhados. Mas que segredo de sucesso é esse? É treinar competências que nós já temos para deixá-las melhor. Quando eu treino, eu começo a perceber aquilo que eu faço e qual é o efeito que eu tenho na hora que eu estou com as pessoas.
Então, alguns têm dificuldade de vender valor do seu produto e aí não consegue passar um melhor preço, não consegue manter o preço. Outros não conseguem expressar de uma melhor forma aquilo que sentem ou aquilo que é preciso para os seus funcionários. Aí dizem, não, os funcionários são altamente engajados até, mas ainda falta um pouquinho mais. Então, quando se amplia esses níveis de habilidade, tem esses efeitos fantásticos. Um outro caso, bem rápido, do Francisco Cunha, meu amigo Chiquinho, um case sensacional. Henrique, acredito que nessas suas caminhadas aí tu também deve ver empresário trabalhando muito e ele dizendo assim, eu não tenho tempo de férias, eu não tenho tempo para mim, eu não tenho tempo, né? Esse era um caso. Ele tem uma loja de materiais de construção, a de Sens aqui em Olinda, e ele falou assim, Fábio, 12 anos que eu trabalho aqui na loja, eu que abro e eu que fecho. Eu não consigo sair para férias, nada disso, porque senão se eu saio a empresa não funciona. Aí trabalhamos também essas competências, essas atitudes inteligentes de todos os líderes. E aí ele me manda uma foto no início um pouquinho antes do início da pandemia, dizendo, olha aqui, ó, estou embarcando com a minha esposa para um cruzeiro de 10 dias. Um cruzeiro onde a gente fica distante, muitas vezes o telefone, esse tipo de coisa não funciona. Ou seja, a empresa rodando e eles tendo, usufruindo aquilo que é de fato, que é de direito, inclusive dele. Então, Henrique, entendendo a relação da liderança com o efeito de caixa, é muito íntimo. Não é apenas o marketing ou não é apenas o Henrique que vai chegar e vai trazer a solução, se o empresário ou se as pessoas não estiverem atentas a essa evolução de habilidade em como fazer. Então, para inclusive manter o entusiasmo, para manter essa energia e desse entusiasmo envolver as pessoas e fazer algo mais. Né? Henrique, tem algumas dicas, talvez, para a gente deixar para os empresários do que é importante fazer, qual o caminho, quais são algumas dicas? Olha só, Fábio, falando assim especificamente do ambiente tributário, eu digo assim, existe um ambiente muito democrático. As mesmas oportunidades que servem uma grande empresa de âmbito nacional, ela também serve para uma empresa de médio e pequeno porte daqui do estado de Pernambuco. Então, do ponto de vista de oportunidade, essa questão está muito democratizada. E até por isso, é mais um fator que deve impulsionar o empresário a buscar alternativas. E aqui eu vou citar, você está falando de dicas, eu vou falar 4 argumentos. 4, somente isso. Por que o empresário deveria seriamente cogitar fazer uma revisão dos seus tributos? O que vem pagando, se está atingindo a sua eficiência quando se fala de tributação aqui no país. 4 argumentos. Primeiro, a probabilidade. A maioria das empresas aqui, como eu já disse, no país, elas pagam mais impostos do que elas deveriam pagar. Então, se isso é um fato, talvez aquele empresário esteja dentro dessa estatística. Então, a probabilidade joga a favor dele. Segundo, você até me perguntou, e é rápido? Sim. Um trabalho de revisão tributária é um trabalho extremamente rápido, porque em cerca de 60 dias, um diagnóstico ele está pronto, e se houver crédito, esse crédito ele pode ser utilizado imediatamente. Não é necessário entrar com ação na justiça, não é necessário constituir advogado, porque o caminho é um caminho administrativo. Terceiro argumento, é um trabalho seguro. É seguro porque ele leva em consideração todas as normas e leis tributárias vigentes. Então, assim, é seguro porque está de acordo com toda a legislação tributária. E, por fim, aí você fazendo um paralelo com o que você comentou um pouquinho antes. Mas talvez isso seja somente para grandes empresas que têm recursos, que têm orçamento. Neste caso,
trabalho de revisão, além de ser democrático, ele permite até o pequeno empresário fazer parte desse universo, porque é um trabalho normalmente realizado por êxito. O que quer dizer isso? Só existe qualquer pagamento de honorário para assessoria se houver benefício do cliente. Então, você desobriga o cliente a qualquer tipo de desembolso inicial. Ele só vai desembolsar com honorário se ele tiver benefício. Então, assim, são 4 argumentos que favorecem esse empresário a tomar uma decisão de buscar eficiência na sua empresa do ponto de vista tributário. Que legal. Um abraço para o Ricardo Lustosa, que acabou de entrar com a gente aqui. Legal, Giancarlo também. Olá, Giancarlo. Bem-vindos. Então, eu vou fazer um paralelo com isso, com algumas atitudes ou algumas dicas para a liderança. Certo. Primeiro, é importante manter o planejamento. Se não há a cultura do planejamento, pode não haver a cultura do sucesso. É importante planejar, principalmente de maneira estratégica. Se precisar de alguma ajuda, inclusive, Henrique, vou deixar aqui, estamos sempre à disposição. A gente, aqui no Empresário Amigos, a gente somos em 8 empresários, dos quais com cada uma especialidade, e todos sempre falamos a mesma coisa, planejamento. Assim como você, planejamento tributário e assim por diante. Então, planejamento. Segunda dica, deixar claro qual é a função que você exerce no teu negócio. A tua função é estratégica ou é operacional? Quanto de estratégia e quanto de operacional você está sendo durante o teu tempo, durante o teu dia? Importante pensar sobre isso. Terceira dica, incentive o entusiasmo. Inclusive, alimente o seu entusiasmo, que está ligado, inclusive, ao seu propósito. O que é que você vai fazer? Qual é o objetivo? O que a empresa quer alcançar? O que você quer alcançar? O que faz te levantar da cama de manhã em direção àquele teu trabalho? E fazer isso de maneira enérgica, envolvendo as pessoas, tirando os problemas, ou melhor, não dando foco tão grande nos problemas, para resolver de uma forma mais leve e conseguir trilhar com mais velocidade o seu caminho. E quarto, ofereça e faça treinamentos. Treinamentos, hoje a gente tem uma gama gigantesca de oportunidades. A internet está cheia de treinamentos livres, grandes treinamentos grátis, leituras, ou até mesmo no YouTube, amigos, ou seja, oportunidades tem das mais diversas. Por que isso importa? Porque nos mantém, inclusive, mostrando outras oportunidades de fazer a mesma coisa que a gente faz, que às vezes são extremamente simples de fazer, porém, a gente, quando olha para aquilo, vai dizer assim, cara, é tão simples, experimente, faça, se dê essa oportunidade. Por isso que esse entusiasmo tem que estar alinhado. Então, em resumo, as 4 dicas são, primeiro, mantenha a estratégia, ser um bom planejador, deixar claro qual é a função. Oi? Estou anotando aqui, estratégia. Isso, deixar claro a função. Terceiro, manter o entusiasmo. E quarto, treine. Nenhum piloto de Fórmula 1 se mantém sentado no banco daquela escuderia se ele não se mantém treinando. Então não é somente para os grandes, é para o pequeno, para o médio, não importa para quem, para a dona de casa, é estar atento para evoluir. Essas são as 4 principais dicas de hoje para que nosso amigo empresário possa ter ideias e comece a buscar mais situações novas e ter melhores resultados, novos resultados. Essa é a ideia. Eu lembrei agora, Fábio, da mesma maneira que eu falei que as questões tributárias são muito democráticas, elas servem para o pequeno, para o médio e para o grande, esses 4 elementos, dicas que você acabou de listar, elas servem para as grandes empresas, mas também para o microempresário. E para a dona de casa. E para o estudante. Na realidade, ela serve para as pessoas. Se as empresas são formadas por pessoas, elas servem para todos. Exatamente. Existem 3 pilares para as empresas.
É o produto, aquilo que nós oferecemos, o processo, ou seja, a maneira como a gente cria esse produto, faz esse produto acontecer, e o item mais importante, as pessoas que compram e as pessoas que fazem e nós. Então, se nós não dermos atenção às pessoas, provavelmente a gente não vai ter um indicador de sucesso tão grande. Então, isso é incrível. Nós, a Dale Carnegie, estamos há 108 anos no planeta. Dale Carnegie começou toda a história disso lá em 1912. E algo interessante, lá em 1912 até hoje, as pessoas não mudaram. O que muda é o ambiente onde a gente está. E aí, conforme o ambiente, vai nos exigindo mais habilidades. Inclusive de outras situações que às vezes a gente nem acredita que é possível. Então, se as pessoas não mudaram, o que mudou é só o ambiente, é importante estar atento a isso. É importante estar atento a nós mesmos, para que a partir daí a gente consiga reconhecer fortalezas que estão em nós e a partir daí envolver as pessoas próximas para sim vender produtos, para ter equipes mais engajadas, para que a gente, enquanto empresário, possamos evoluir e ter a condição, inclusive, de levar isso para outras pessoas. Ou seja, crescer. Muito bom. Né? Muito bom. Henrique, considerações finais? Assim, depois da tua aula de envolver pessoas, eu só queria fazer um último, não vou dizer lembrete, mas uma orientação, pelo que eu vejo no meu dia a dia junto ao mercado e visitando empresas. Como eu falei para você, não faz sentido hoje um empresário, independente do setor onde ele atua, não buscar melhorar do ponto de vista tributário. E tudo isso passa através de um diagnóstico, de uma revisão tributária. Até porque essa revisão tributária pode trazer recursos, pode recuperar impostos que ele vem pagando a maior por anos. Então, como a gente falou anteriormente, empresas saudáveis e empresas não saudáveis, e da situação em que ela se encontra, a busca por essa melhoria, inclusive em lucratividade, ela deve ser permanente. É isso aí. Legal. Fazendo o mesmo link com a liderança, é importante que o empresário se permita a estar atento ao que está fazendo para, inclusive, de graça, na maioria das vezes, esses diagnósticos. Acredito que você, Henrique, se está disponível para uma conversa, para mostrar o que faz, de que maneira pode ajudar. Agora, apenas basta ter atitude. E a partir dessa atitude, ter melhores resultados. Inclusive, Peter Drucker, que é o papa da administração, ele fala o seguinte: a melhor forma da gente prever o futuro é criá-lo. Então, se queremos um futuro melhor, basta começarmos a fazer hoje. Muito legal, Henrique. Obrigado pela participação. Obrigado você. Fantástico conversar com você aí. Espero que tenha um ótimo final de semana. Um ótimo final de semana para todos que estão com a gente. E nessa próxima terça-feira, 7h30 da manhã, temos mais dicas do nosso empresário amigo. Um abraço. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Bom final de semana a todos.